você vê que uma das falácias, uma das teorias, teses, conceitos, filosofias da religião é que o sofrimento está ligado à vontade de Deus, né? Que às vezes a pessoa diz que está sofrendo porque é a vontade de Deus, mas eu pergunto, é da vontade de Deus que o ser humano sofra? Será que Deus ele criou o ser humano para sofrer? Será que Deus colocou o ser humano no mundo para sofrer? Será que é isso? Mas a religião, ela tenta implantar isso na cabeça das pessoas. Que se você está sofrendo é a vontade de Deus. Eu costumo falar com pessoas que têm sido vítimas do vício, né? Pessoas que se encontram nas ruas e tal. E o que eu mais ouço dessas pessoas é que aquela situação é a vontade de Deus. Mas aquela situação não é a vontade de Deus. Aquela situação é a vontade do homem. Porque o que levou a pessoa àquela situação foi a própria escolha dela. Então não dá para dizer que o sofrimento é a vontade de Deus. Porque a pessoa quando faz isso, ela torna Deus no quê? No vilão da história. Eu estou sofrendo aqui porque é a vontade de Deus. Então Deus é assim, ele gosta de punir, ele gosta de nos castigar, é isso. Deus é isso aí. Sabe o que Deus deu para o ser humano? Deus deu escolha para o ser humano. O ser humano não é um robô que está sujeito à vontade de Deus. Claro, se ele quiser, ele pode se sujeitar à vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, como está escrita, é boa, perfeita e agradável. Mas não é segundo a vontade de Deus que a maioria vive. A maioria vive segundo as suas próprias vontades. E o sofrimento é resultado das suas próprias vontades. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas a religião prega isso, a religião ensina isso. Se você está sofrendo, é a vontade de Deus. Se você está passando por isso, é a vontade de Deus. Se está acontecendo isso, aquilo outro, é a vontade de Deus. E desde quando a vontade de Deus é que as pessoas sofram? Desde quando? Desde quando? É claro que, às vezes, Deus permite que certas situações aconteçam. Mas estamos falando aqui de escolhas erradas que a pessoa faz. E as consequências vêm. E a pessoa acha que aquilo é a vontade de Deus. Aí a pergunta é, se ela pensa que aquilo que ela está passando é a vontade de Deus, quando que essa situação vai mudar? Nunca. Porque a vontade de Deus é, como um rapaz que eu conversei certa vez, ele está na rua viciado, e falou que está um tempo nessa situação, não sabe qual que é o propósito de Deus com tudo isso. Mas qual que é o propósito de Deus com tudo isso? Não foi nem Deus que colocou ele nessa situação. E Deus não vai tirar da pessoa de um lugar onde ele não colocou ela. No buraco que a pessoa se enfiou, ela vai ter que sair, não é Deus que vai tirar. Mas aí a pessoa responsabiliza Deus, a culpa de Deus, ela terceiriza a culpa. O que tem de pessoa sofrendo e dizendo, é a vontade de Deus. Não está escrito. Tem muita gente sofrendo e dizendo, essa é a vontade de Deus. Deus ele se tornou um carrasco, né? Pelo visto. Deus ele se tornou um carrasco das pessoas. Porque se você perguntar a razão do sofrimento das pessoas, você vai ouvir da boca delas. Não, Deus, é a vontade de Deus. Isso aqui é a vontade de Deus. Deus permitiu. Será que Deus é tão cruel assim? Será que Deus é tão mau assim? Será que ele gosta mesmo de fazer as pessoas sofrer? Será? Ele criou o ser humano só para fazê-lo sofrer? Foi para isso? Você vê que enquanto não havia desobediência, onde o ser humano estava? No paraíso. E no paraíso havia paz, no paraíso havia união, no paraíso havia harmonia, no paraíso havia proteção, no paraíso havia segurança. No paraíso havia uma vida completa, uma vida plena, uma vida perfeita. Mas a partir do momento em que houve desobediência, você vai me dizer que a desobediência é a vontade de Deus? Não é. A partir do momento que houve desobediência, que foi uma escolha, deixou de
a ver aquele ambiente não existia mais, aquele paraíso não existia mais. Aquela harmonia, aquela comunhão, aquela vida verdadeira não existia mais. Por quê? Porque houve uma escolha. Não foi a vontade de Deus que tirou o homem do paraíso, foi a vontade do homem. Foi a escolha do homem que tirou o homem do paraíso e trouxe o sofrimento para o homem. Porque o próprio Deus falou, do suor do teu rosto você vai comer. Do suor do teu rosto você vai comer. Então, quer dizer, agora você vai ter que ralar para ter o que comer. Então o sofrimento nasceu do quê? Da escolha do homem. Não foi a vontade de Deus. Não foi a vontade de Deus. Foi o homem que escolheu isso. Não foi Deus que escolheu isso. Não foi Deus que desenhou isso. Foi o homem que escolheu isso. Foi a escolha dele. E ele colheu a consequência dessa escolha. Então, sofrimento não tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com escolhas erradas que foram feitas. Mas aí, a pessoa não quer reconhecer que então ela prefere dizer vontade de Deus. Em outras palavras, culpa de Deus. É culpa de Deus. E você sabe o que acaba acontecendo com essas pessoas que ficam jogando a culpa para Deus? Passa um tempo, elas acabam se tornando incrédulas. Por quê? Porque o seu sofrimento não acaba. O seu sofrimento não tem fim, porque a culpa é de Deus. E se a culpa é de Deus, quando que a situação vai mudar? Nunca, porque a culpa não é de Deus, a culpa é da pessoa. Mas ela está culpando Deus, ela está responsabilizando Deus. Sendo que a culpa é dela. Sendo que a responsabilidade é dela. Eu não sei por aquilo que você está passando, mas entenda. Não é da vontade de Deus. Não existe ninguém que queira mais o seu bem do que Deus. Deus não quer que você sofra. Não estou dizendo isso para discurso bonito, é a verdade. Ele falou que os meus pensamentos a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Quer dizer, eu quero bem para vocês, não mal. O que ele vai querer que você sofra se ele quer o bem para você? Por quê? Então, se há o sofrimento, não é a vontade de Deus. Tem algo errado com quem? Desculpa, mas com você. Comigo. Conosco. Mas não tem nada a ver com Deus. Tem algo errado com a gente. E se nós não formos humildes e reconhecermos isso, essa situação nunca vai mudar. Quantas pessoas, como falamos, estão aí há anos, há décadas, na mesma situação, não sai do lugar. Por quê? Porque o que ela está passando, segundo ela, é a vontade de Deus. Eu não sei que vontade de Deus é essa que está durando aí décadas, né? Tem gente que está há anos, há décadas na mesma situação, mas é a vontade de Deus. Tem gente que está gemendo, está sofrendo horrores, mas é a vontade de Deus. Você não parou para se perguntar em algum momento, poxa, será que Deus é tão ruim assim? Será que Deus é tão ruim assim mesmo? Meu amigo, minha amiga, Deus te deu um poder absurdo. É o poder de escolher. Você tem esse poder em mãos. Se você quer mudar essa situação que você está vivendo, que eu não sei qual é, você vai fazer uma escolha. Você vai fazer uma escolha. O sofrimento, ele tem uma causa. Ele tem uma causa. Ele tem uma raiz. E cada um, lá no fundo, sabe o que está causando essa situação que está vivendo. Mas, às vezes, a pessoa, por não querer mudar o problema, por querer não mudar, porque não tocar onde está o problema, ela vai e coloca a culpa em Deus. Mas o problema vai continuar aí, porque não é Deus, é a pessoa. Se você entende que o que você está passando não é vontade de Deus, mas é consequência de escolha, você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma atitude.
De fazer o quê? De parar de fazer o que é errado. De parar de fazer o que está desagradando a Deus. Você vai olhar para você e você vai avaliar você. O que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? O que eu estou fazendo? É isso que você vai fazer. Ao invés de procurar os defeitos em Deus, procure os defeitos em si. Porque se você ficar tentando encontrar defeito em Deus, Deus é perfeito, Deus não comete erros. Deus não faz nada errado. Quem faz errado somos nós. Muitas vezes nem sequer percebemos, mas quem erra somos nós. E somos nós que temos que buscar corrigir, buscar consertar os nossos erros. Então, olhe para você e veja o que você está fazendo. E veja a forma como você está se comportando. Se você olhar bem para você, você vai ver. Você vai conseguir enxergar e pedir, claro, a direção de Deus. Meu Deus, poxa, eu não entendo porque a minha vida, a minha situação está assim. Mas eu não quero mais isso. Isso aqui eu tenho certeza que isso não é a tua vontade. Porque não é da tua vontade que nós venhamos sofrer. Então que o Senhor possa me mostrar o que eu preciso fazer. Que o Senhor possa me mostrar o que eu estou fazendo, que está desagradando. Que o Senhor possa mostrar o que eu estou fazendo de errado. Porque eu quero que essa situação acabe. Porque eu quero que essa situação venha a mudar. É isso que você deve fazer. Pedir a direção para Deus. Se você não está conseguindo enxergar, peça para Ele mostrar. Peça para Ele te mostrar. Peça para Ele falar para você. E Ele certamente tem o maior prazer em ajudar você. E Ele mostrando, faça o que tem que ser feito. Né? Tome a decisão que precisa ser tomada. Para que essa situação, ela de fato venha a ter um ponto final. Porque quando a pessoa toma a decisão e a situação é mudada, ela entende. Poxa, se fosse a vontade de Deus, eu não teria mudado a situação. Então quem tem que mudar somos nós. Se há algum problema, quem tem que mudar somos nós. Se nós não mudamos, aquele problema vai persistir. Tem pessoas que morrem com o problema. Porque era a vontade de Deus, segundo ela. Deus não tinha nada a ver com aquilo. Mas ela morre com aquele problema. Por quê? Achou que era a vontade de Deus. Sendo que era ela mesma, sendo que eram as próprias escolhas dela. Tem coisas que se você não fizer nada, meu amigo, minha amiga, ninguém vai fazer. Então, escolha, toma a decisão que precisa ser tomada para que essa situação venha a ser mudada.